Olá, turma, bom dia. Sou Felipe, estagiário de licenciatura em Biologia. Na aula de hoje, vamos ver os tipos de tecidos. Espero que curtam a aula. Na última aula, vimos como as células se unem formando os tecidos. Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre os diferentes tipos de tecidos. Para relembrar, os tecidos são um conjunto de células semelhantes que trabalham para desempenhar a mesma função, e eles podem ser classificados em 4 grandes tipos: o tecido epitelial, que forma nossa pele, o tecido muscular, que forma nossos músculos, o tecido nervoso, que forma nosso sistema nervoso, e o tecido conjuntivo, que é de preenchimento principalmente. Cada um desses tecidos pode ainda ser subdivididos. Vamos ver cada uma dessas classificações quando estivermos comentando sobre cada um deles. Então vamos começar pelo tecido epitelial. As principais funções do tecido epitelial são revestir as superfícies mais externas do nosso corpo, como a pele, e formar as glândulas. Ele é formado por células que ficam muito próximas umas das outras, então possuem pouquíssimo ou nenhum material extracelular, e também não possui vascularização, ou seja, o sangue não circula no tecido epitelial. Nesse caso, o transporte de nutrientes se dá por difusão do tecido que está logo abaixo, que é o tecido conjuntivo, como podemos ver nessa imagem. O tecido epitelial, ou simplesmente epitélio, é dividido em 2 tipos. Essa classificação leva em conta a função de cada um deles. Então temos o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. O epitélio de revestimento, como o próprio nome diz, é responsável por revestir as superfícies mais externas do nosso corpo, como a pele, boca, tubo renal, bexiga, pulmão e estômago, e suas funções são fornecer proteção, afinal o epitélio é quem está mais exposto, e também tem uma função de absorção, pois é através desse tecido que o intestino consegue absorver os nutrientes dos alimentos ingeridos através dessas microvilosidades aqui. O tecido epitelial de revestimento pode ser classificado de 2 formas, simples ou estratificado. Chamamos de epitélio de revestimento simples quando o tecido é formado por uma única camada de células, e chamamos de epitélio de revestimento estratificado quando esse tecido é formado por várias camadas de células, como podemos ver nessa imagem. O outro tipo de epitélio, o epitélio glandular, possui uma função bem diferente do epitélio de revestimento. Enquanto o epitélio de revestimento tem como função a proteção, o epitélio glandular é responsável por formar glândulas, que atuam na produção e secreção de vários tipos de substâncias, como o sebo liberado pelas glândulas sebáceas da nossa pele e a saliva liberada pelas glândulas salivares. As glândulas podem ser de 2 tipos, a endócrina e a exócrina. As glândulas endócrinas produzem substâncias que serão liberadas no nosso sangue para que cheguem em outro órgão. Por isso a palavra começa com endo, dando ideia de interior, ou dentro, pois a liberação ocorre dentro dos vasos sanguíneos. As glândulas exócrinas liberam substância em alguma cavidade ou abertura do nosso corpo, como por exemplo nosso estômago, ou até para a superfície da nossa pele. Como essas substâncias são liberadas para fora, é por essa razão que a palavra começa com exo, que significa fora. Existem também as glândulas mistas, que podem secretar substâncias na corrente sanguínea e para uma cavidade do nosso corpo. Os tecidos conjuntivos, mas por que no plural? Essa classificação engloba um conjunto de tecidos diferentes, mas que possuem uma característica em comum muito importante: uma grande quantidade de material extracelular entre as células. Podemos imaginar então que nesses tecidos, as células se encontram muito distantes umas das outras, ao contrário do que acontece lá no tecido epitelial, que a gente acabou de ver, onde as células estão muito próximas umas das outras. Existem 4 tipos de tecido conjuntivo: o tecido adiposo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e o tecido conjuntivo denso. O tecido adiposo é responsável pelo armazenamento de gordura. Por conta disso, quando vemos esse tecido, podemos identificá-lo facilmente pela coloração amarela. Essa gordura tem como função fornecer energia para o corpo ou para servir como isolante térmico, ou seja, vai impedir que a gente perca temperatura para o meio, como no caso dos ursos polares. Debaixo da pele deles há uma camada bem grossa desse tecido, o que permite que ele se mantenha sempre quentinho até no frio congelante do Polo Norte.
O tecido adiposo é formado por células chamadas adipócitos. Essas células possuem uma aparência bem característica, onde há uma concentração bem grande de gordura, ocupando a maior parte da célula. Essa grande concentração de gordura acaba empurrando as outras estruturas, como o núcleo e as organelas, para o outro lado da célula, dando essa aparência peculiar a estas células. Esse tecido não se encontra de forma uniforme no nosso corpo, ou seja, tem regiões que acumulam mais e regiões que acumulam menos. Nas pessoas adultas, o acúmulo de tecido adiposo tende a se concentrar nas cinturas e coxas. O excesso, no entanto, pode ocasionar problemas de saúde, uma vez que esse tecido também se concentra ao redor de órgãos como fígado, coração e pâncreas. Outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido ósseo, que forma os ossos. Os ossos, por sua vez, formam o nosso esqueleto. O tecido ósseo é caracterizado por uma grande quantidade de matriz extracelular entre as células, com bastante cálcio, o que faz com que esse tecido seja rígido, o que é importante para exercer sua função de sustentação e proteção. Dizemos que os ossos servem como um suporte porque eles sustentam os demais órgãos, como no caso da caixa torácica, que sustenta os pulmões e os outros órgãos do tórax. Podemos então comparar os ossos do nosso corpo às vigas que formam uma construção. Nas construções, as vigas são posicionadas primeiro porque servem de suporte para os tijolos e o cimento. O tecido cartilaginoso é similar ao tecido ósseo, no entanto, ele não é rígido. Este tecido possui também muito material extracelular, com substâncias que o tornam firme, porém mole, e é encontrado nas nossas orelhas, nariz, nas articulações, como o joelho, impedindo o contato direto entre os ossos. O último tipo de tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo denso, é chamado assim por possuir uma grande quantidade de fibras de colágeno dispostas em várias posições, o que garante muita resistência. Porém, ele não é rígido. A principal função desse tecido é a de preenchimento, se localizando principalmente na parte da derme, que é uma das camadas da nossa pele. Agora que finalizamos o tecido conjuntivo, vamos comentar sobre o tecido muscular. O tecido muscular é responsável pela movimentação do nosso corpo. As células do tecido muscular são longas e as chamamos de fibras musculares ou miócitos. Essas células são cheias de proteínas contráteis responsáveis pela contração, o que nos permite mover cada parte do nosso corpo. Podemos dizer então que todos os movimentos que fazemos são realizados pelos músculos, tendo músculos maiores como os músculos dos nossos braços e músculos menores como esses dos nossos olhos, que permitem esses movimentos oculares. O tecido muscular pode ser classificado em músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Esses dois primeiros tipos são chamados de estriados porque ao longo da fibra muscular existem essas faixas claras e escuras transversais que lembram estrias. O músculo estriado esquelético é formado por células longas com vários núcleos e que está relacionado ao nosso esqueleto. É por conta desses músculos que somos capazes de fazer movimentos voluntários, ou seja, aqueles movimentos que desejamos realizar, como andar, correr, brincar, se alimentar. O músculo cardíaco estriado forma parte muscular do nosso coração, que chamamos de miocárdio. Esse tipo de tecido possui células com um ou dois núcleos. As contrações que o músculo cardíaco realiza são involuntárias, ou seja, não somos capazes de controlar. E é por conta disso, por exemplo, que não somos capazes de controlar o nosso batimento cardíaco. O músculo liso é chamado assim porque não possui essas faixas transversais. Além disso, as células desse músculo possuem apenas um núcleo. Este tecido faz parte do nosso trato digestório, afinal, para que o alimento seja processado e que se mova, é necessário que haja algo movimentando ele. Isso é possível pelas contrações que nosso trato digestório realiza, empurrando o alimento para frente e novamente esse movimento só é possível pela presença do tecido muscular ali. Agora que finalizamos os tipos de tecido muscular, vamos comentar sobre o último tipo de tecido, o tecido nervoso. O tecido nervoso forma a estrutura que chamamos de sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central,
formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos. A principal função do sistema nervoso é controlar as nossas ações. Isso acontece pelos impulsos nervosos, que são pequenas correntes elétricas que passam de célula a célula de forma muito rápida, gerando ações tanto voluntárias, como andar, correr, brincar, quanto involuntárias, como respirar, ter batimentos cardíacos e outras funções que realizamos enquanto dormimos. Então, tudo isso é possível porque o nosso cérebro manda sinais químicos para que o nosso corpo realize essas funções. Além disso, o sistema nervoso é responsável por receber os estímulos internos, quando, por exemplo, sentimos dor de barriga, e pelos estímulos externos, como o som que captamos pelos nossos ouvidos, a luz que captamos através dos nossos olhos e o contato que percebemos através do nosso tato. Só somos capazes de perceber esses estímulos porque tanto no nosso ouvido e olho quanto na nossa pele existem células do sistema nervoso que vão receber essas informações. O tecido nervoso se distribui por todo o corpo, da cabeça aos pés. Esse tecido possui dois tipos de células, os neurônios e os gliócitos. Os neurônios possuem uma forma bastante peculiar, formado pelo corpo celular, dendritos e axônio. No corpo celular se localiza o núcleo e a maior parte das organelas. Os dendritos são essas projeções que partem do corpo celular e que são responsáveis por receber os estímulos do meio ou de outros neurônios. E temos também o axônio, que é essa projeção maior responsável por transmitir os impulsos nervosos. Os gliócitos são, na verdade, um grupo de células nervosas que realizam diversas funções, como no caso dos astrócitos, que são responsáveis por levar nutrientes aos neurônios, e as células de Schwann, que se aderem ao axônio dos neurônios, agilizando os impulsos nervosos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!